Bom, pessoal, vamos começar aí. A gente vai para essa aula 12A aqui, que é a aula de ponteiro. Hoje a gente começa essa parte aqui do C. A gente tem uma aula 12B, na verdade, aqui, por quê, pessoal? Teve gente, e na verdade, com razão, tá? Que começou realmente a fazer aí o projetinho de Python e tal, e manipular arquivo texto é meio saco para fazer nessa parte do Python, no sentido do quê? De consistência. Como em C a gente está trabalhando com o arquivo DAT, que é nativo do C, correto? É mais fácil você manipular sempre o arquivo DAT, que é um arquivo binário, né, do que um arquivo texto. Justamente para fazer essa parte de cadastro e tal, né? E em Python também, eu comecei realmente a fazer o projeto mais longo, com mais detalhe, tem coisa que não dá para consistir. Então aqui, a gente depois vai apresentar uma forma de vocês trabalharem com SQLite. Tá? O SQLite é como se fosse o quê? Uma base de dados aí. Só que ela é do próprio Python. A gente pode pegar, importa na biblioteca e, a gente consegue criar essa base bem rápido. Tá? E aí a gente consegue aí desenvolver o trabalho aí de vocês com mais tranquilidade, utilizando então isso daqui. Tá? Bom, a aula de hoje então a gente começa com essa parte aqui de ponteiro, né? A gente na verdade já começou a trabalhar com ponteiro há um bom tempo. Por quê? Porque C é baseado na verdade em ponteiro. O forte dele é ponteiro. E se vocês realmente quiserem utilizar a melhor capacidade do C, vai ser trabalhando em ponteiro. Tá? Quais são os problemas de um ponteiro? É difícil você, na verdade, trabalhar diretamente com ele. Você, depois de um certo tempo, começa realmente a acostumar, a ver como ele trabalha. Tá? Mas declaração de ponteiros ou atribuições erradas de valores, você realmente consegue travar o seu programa. Tá? Hoje ainda o Windows ele consegue isolar bastante essa parte dos processos. Então, se travar, na maioria das vezes vai ser ele. O próprio programa que vocês estão fazendo. Antes, era terrível. Antes travava o Windows inteiro. Tá? Mexendo com linguagem C mesmo. Então, era bem mais perigoso, vamos dizer assim. Mas hoje a Microsoft, ela... vamos dizer assim, conseguiu dar uma boa a parte aí de processo, separar bastante essa parte de processo no Windows aí, né? Então, o que é ponteiro em si? Ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória, tá? Então, vai ser uma variável, como qualquer outra que vocês tenham aí, inteiro, float, char, porém, o que ela vai ter? Um endereço de memória. Tá? Esse endereço de memória é normalmente a posição de uma variável, de uma outra variável na memória. Se uma variável contém o endereço de outra variável, então a primeira variável é dita para apontar para a segunda. Então, sempre o apontamento, né, de uma variável para outra, quando eu tenho endereço de memória, é o que a gente chama de ponteiro. Tá? Se uma variável irá conter o ponteiro da declaração, será preciso conter o símbolo asterisco e o nome da variável. Então, na declaração do ponteiro, a gente vai ter isso daqui, ó, o tipo, certo? Que geralmente, e no caso de ponteiro, vai ser do tipo int, tá? Asterisco e o nome da variável. Correto? Do tipo ponteiro aí. Na memória, a gente vai ter mais ou menos essa representação aqui, ó. Por exemplo, logicamente, isso daqui é representativo. Quando a gente vê em memória mesmo, a memória ela pode conter hexadecimal, tá? Símbolos A, B, C, D, E e F pode estar lá dentro. Então, supondo que eu tenho o meu endereço de memória 1000 aqui, ó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, correto? Uma sequência, né? A variável na memória, ela vai estar o quê? Contendo um endereço. O ponteiro vai conter um endereço de memória, 1003. O 1003, ó, vai estar sendo apontado para onde? Para esse cara aqui, ó. Para essa parte aqui, ó. Correto? Então, uma variável ponteira, ela vai servir para isso. Para fazer o apontamento do endereço de memória. Tá?
poucos programas sabem manipular essa parte. Aliás, pouquíssimos, e raramente isso vai acontecer com outra linguagem de programação. Tá? Mas, se vocês abrirem o .NET, a parte realmente profunda dele, ele consegue fazer. O Java eu não sei. Tá? Mas a parte core, realmente, o núcleo do .NET, ele vai conseguir. Só que é raríssimo alguém programar desse jeito em .NET. Em C, obviamente, a linguagem mais popular para que isso aconteça aí. Bom, existem dois operadores especiais onde para ponteiro, sendo asterisco e o e-comercial. O e-comercial devolve o endereço na memória do seu operando. O e-comercial pode ser imaginado como o endereço de. A gente não tem o igual, né? Variável x é atribuído, 2 é atribuído para variável x. A gente não tem mais ou menos essa leitura quando tem uma atribuição de um valor para uma variável. Aqui a gente vai ter agora variável tal é endereço de variável tal. Tá? Bom, atribuição de ponteiro. Do mesmo que é feito nas outras formas de variável, é possível atribuir um ponteiro usando o lado direito do comando de atribuição para passar ao seu valor para outro ponteiro. Bom, aqui então, ó, programa bem simplesinho, mais tranquilo de todos. Tá, ó, int x, x igual a 10. Esse x aqui é ponteiro? Não, é uma variável inteira qualquer. Int asterisco P1, vírgula asterisco P2. Esses caras são ponteiros? Agora são. Então, o que vai conter dentro deles? Endereço de memória. Beleza? O conteúdo dessas variáveis vai ser endereço de memória. Agora aqui, ó, P1, que ele é um tipo ponteiro, tá? Que ele é uma variável ponteiro, recebe endereço de x. Esse e-comercial não é um endereço? Quando a gente lá dá o scanf, a gente não põe o e-comercial? Pois é, aqui agora a gente vai precisar trabalhar com isso, ó. O x está alocado em alguma parte da memória, correto? Então, o P1 vai estar valendo o quê? O endereço de x. P1 recebe P2, ou P2 recebe P1, né? Melhor dizendo. P2, ele já não é do tipo ponteiro, aqui é uma variável do tipo ponteiro? Então, ele pode receber direto, correto? É um ponteiro que vai ter o quê? Apontamento aqui de um para o outro. Agora, no fundo, o P1 ele não está recebendo o endereço de x. E o P2 vai receber o endereço de quem? De P1, que por sua vez é x, não é? Então, as duas variáveis aqui, ó, vão estar apontando para o mesmo endereço. Correto? Se a gente for dar um printf, agora é %p aqui, tá, pessoal? Vocês não tinham visto ainda, mas agora isso daqui é um pointer, tá? Ó. Então, de P2. Escreva o endereço de x e não seu valor. Então, vamos rodar esse cara aqui, ó, para a gente ver. Ele é um exemplo bem simplesinho, mas ele é bem didático aqui. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir o code block, mas pode ser o deve ser aí de vocês. Vamos lá. Beleza, vou dar um new aqui, ó, empty file. No meu include, deixa eu tentar arrumar aqui para vocês. Environment. Editor. Vou tentar aqui mudar para o tamanho 18, 20. Cauremil. Beleza? Tá? A única coisa que eu vou estar consertando aqui é o abre e fecha maior e menor aqui, né? Menor e maior, na verdade. Agora vamos salvar esse cara aqui, ó.
dentro de... Oi. Esse cara aqui, ó. Exatamente. O endereço. O endereço de memória. Tá? Quer ver, ó? Então vamos lá. Deixa eu salvar aqui esse cara. Pessoal, faculdade 2018, aulas, segundo banco de dados, algoritmos, apostilas. Aula. Exemplo. Ponteiro 1.5. Correto aí, pessoal? Então, ó, vai declarar a variável x. Aqui eu coloquei aqui um x igual a 10. Esse x igual a 10 é o valor, não é isso? Só que pra gente não vai ter influência de nada praticamente. Por quê? Porque a gente está pegando o endereço de memória de x e não o valor de x. Correto? Então vamos lá, ó. Vou compilar aqui. Ele compilou e agora eu vou rodar. Ó. O endereço de x é esse cara aqui, ó. 0060FF04. Provavelmente, se vocês compilarem esse daqui na máquina de vocês, é para dar um endereço diferente. Provavelmente, porque os nossos hardwares são diferentes, correto? Então, ele alocou em algum lugar. Esse é o endereço de memória de quem? De x, ó, que é onde ele estava pegando. Só que a gente está fazendo aqui a impressão do endereço P2, não é? Vamos comprovar e vamos ver se os dois são realmente iguais. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar o P1. Vamos imprimir o nosso P1. Vamos imprimir o nosso X. Só que o X, ele não é do tipo ponteiro, é uma variável qualquer, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer entre o P1 e o P2. Depois a gente vai testar. Então vamos lá. Vou compilar ele novamente. Vou rodar. Vamos dar o barra N aqui, né? Que senão vai ficar difícil ver. Barra N aqui, barra N aqui. Compila, roda. O endereço de P1 está apontando para esse cara. E o endereço de P2 também está apontando para esse cara aqui, ó. Que é o endereço da onde? Da minha variável x. Agora, como a gente faria para fazer a impressão do endereço da minha variável x? Se eu utilizar esse cara aqui e-comercial, cara, eu acho que ele não vai mostrar o mesmo cara. Mas vamos ver. Porque ele não é do tipo ponteiro, ele é do tipo variável inteiro. Não, tá certo, é isso mesmo. O e-comercial, a hora que eu defini o x, ele então alocou para esse endereço de memória. O P1, por sua vez, está apontando o endereço da minha variável x. E o P2 está apontando para P1, que contém o quê? O endereço da minha variável x. Então, se a minha variável x mudar de endereço, automaticamente todas elas aqui, ó, o ponteiro 1, o P1 e o P2 também vão mudar. Correto? E se eu quiser só fazer a impressão do meu valor x, né? Aí eu teria que usar o quê? Porcento D mesmo, né? Ó. Então, porcento D de dado x. Correto? Que aí é valor mesmo, né? Ó. Então, o valor 10 da minha variável lá, que está definida, a minha variável x, né? Ó. Está armazenada nesse endereço de memória aqui. Tudo bem aí, pessoal? Legal, né?
Agora, onde vocês vão utilizar isso daí? Isso daí é uma pergunta muito interessante. Ainda a gente não vai saber. Por quê? Porque vocês vão ver em estrutura de dados. Mas a gente vai ter um exemplinho aqui bem facinho para vocês verem onde é possível utilizar. Toda vez que a gente programar sistema operacional, pessoal, banco de dados, e a gente tiver que fazer serviços críticos, não vai ter jeito, vai ter que ser alocado ponteiro, por ponteiro as suas variáveis. Hoje, quando vocês querem declarar um vetor no C, você já não coloca o tamanho do vetor lá que você tem que utilizar? Vocês podem até declarar ele sem nada, mas depois que utilizou a primeira vez, ele não consegue mudar, correto? Imagine o seguinte, a alocação de tamanho para um vetor, ela não é dinâmica, ela é estática. A partir do momento que você definiu, já era. Você não consegue mais perder aquele tamanho. Vamos supor uma matriz lá 100%, correto? E a sua matriz 100%, 100% mesmo, tamanho, 100 por linhas e 100 colunas, tá? Ocupa em X bytes inteiros lá. Legal. Só que, supondo que você não precise mais essa matriz por 100%, você precisa agora de uma 10 por 10. Diminuindo a quantidade de elementos, vai diminuir o tamanho da matriz alocada na memória? Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar o quê? Consumindo o mesmo espaço, uma matriz 100%, ela totalmente preenchida, e uma 10 por 10 preenchida, mas o tamanho dela real é 100%. Através do ponteiro, o que você faz? Você aloca dinamicamente. Então, aí você tem comando para ver qual é o tamanho que você precisa e faz o quê? Diminui a quantidade. A gente vai ver aqui com pilha. A gente vai fazer um exemplinho bem bestinho aqui para vocês verem. Tá? Que aí a alocação realmente é dinâmica. Você vai consumir a memória, né, do que você precisa naquele momento. Coisa que é difícil você fazer até agora, como a gente estava fazendo. Você simplesmente tem que alocar um tamanho de 100, quantidade de 100 no vetor. Mas e se você não usa 100? Você vai consumir 100 caracteres de qualquer jeito. Tá? Então é esse um problema que a gente tem quando a gente está trabalhando muito com essa parte de linguagens, vamos dizer assim, estáticas. Tá? E atenção, não é só a linguagem C que acontece isso, pessoal. Se vocês trabalharem com Java, vai ser a mesma coisa. Se vocês trabalharem com C Sharp, com Visual, com VBNet, vai ser a mesma coisa. Declarou lá um vetor tamanho de 50, vai ser 50 até o programa morrer. Tá? Legal, tudo bem. Hoje, na maioria das máquinas, a gente tem aí 4 GB, 8 GB, hoje até 16 GB. Agora, pensem isso num servidor web realmente, quando você tem lá 10 mil conexões ao mesmo tempo. Cara, você judia, tá, do seu servidor de aplicação. Ele vai morrer por causa de falta de memória. Com uma aplicação dinâmica, não. Só que dá trabalho fazer. Por isso que as linguagens de programação, quando elas fazem essa parte de alocação dinâmica, o que ela precisa, ela consome recursos. Então, o C, ele é uma linguagem justamente para quê? É uma linguagem rápida, que consome também, mas bem menos, comparando-se com outras linguagens que trabalham do mesmo jeito. Correto? Isso, assim, nessa parte, o C realmente é a melhor linguagem para se trabalhar com ponteiro, tá? Para essa parte. O Linux, pessoal, vocês imaginam com qual linguagem ele é feito? C ou C++? C++ é uma extensão do C, mas não é C, tá? Em C. C puro mesmo. Ah, mas o C++ não é melhor porque é orientado a objeto? Sim, ele tem certas facilidades. Mas quando o Linus Torvalds foi lá e criou o núcleo, o kernel realmente do Linux, ele já padronizou para ser justamente para não ter esses problemas de orientação a objeto.
Porque é muito bonito quando você usa bem a orientação a objeto, mas a maioria da gente não sabe utilizar tão bem assim, pessoal. Fez uma besteira na classe principal, já era, você vai ferrar com as suas classes derivadas inteiras, tá? Então, o kernel do Linux é feito em C mesmo, tá? O núcleo mesmo. Aí não tem jeito, quando você usa os sistemas operacionais, uma parte tem que ser em assembly, que não tem o que fazer, tá? E o resto em C, no caso que ele escolheu ali, tá? Bom, alguém já viu o código do Windows 3.11, se não me engano? Que está lá na Microsoft, disponível no GitHub? Tentem dar uma olhada para ver qual é a linguagem que aquilo lá usa também. Tá? Tentem ver e depois vocês me falem. Tá? Bom, vamos lá então, pessoal. É possível fazer o quê? Aritmética com ponteiros. Bom, aritmética simples, na verdade, aqui, né? Ó, apenas duas operações são possíveis de se fazer utilizando ponteiros. Adição e subtração, e mais nada. O seu ponteiro, ele pode ser adicionado, tá? Fazendo o quê? Alocando memórias para frente ou diminuindo memórias para trás. A memória em si é o que, pessoal? É simplesmente a quantidade de numeração, a representação, né, que a gente vê. Que é o quê? Que tem menos ou mais endereços ali. Só isso e mais nada, né? Aqui, então, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue pegar e fazer operação de adição e subtração. Int P1, int asterisco P1, na verdade, aqui, ó. Então, eu tenho o meu ponteiro de P1. Printf, %P de P1. Esse cara aqui, ó, já é o que? O endereço, correto? Alocado para P1. Beleza? Não tem atribuição nenhuma. A hora que eu declarei, eu já tenho o quê? Um espaço alocado para ele. Legal. Incremento de P1. P1++. É difícil fazer isso em ponteiro? A mesma coisa. Bom, teoricamente, se ele alocou aqui, ó, o P1 no endereço 1000, a hora que eu der um P1++, qual é o próximo endereço aqui que deveria ser? Que número que deveria ser aqui? Se ele está incrementando quanto aqui? 1. Deveria ser quanto? 1001. Se ele alocou o endereço 1000 aqui, por exemplo, aqui deveria ser 1001, correto? Mas não vai ser isso que vai acontecer. Infelizmente, a memória ela não é contígua desse jeito aí que a gente pensa. A representação é muito mais fácil. A gente falar no início para vocês que ela é o quê? Né? De uma em uma, mas não é isso que acontece na realidade. Memória é um bicho muito feio, pessoal. Tá? Vai ter valor hexadecimal lá dentro. Vai ser A, B, C, D, e você vai ter que ver o que o A vai representar 10, o B vai representar 11, até o F que vai representar 16. Então ela é chatinha. Então não vai ser exatamente aquilo lá. Mas tudo bem, ele vai para o próximo endereço disponível. Tá? Bom, aqui então ele está incrementando, aqui ele está incrementando. Aqui ele está decrementando e aqui ele está decrementando. Ó. Tá? Então, na verdade, é o próximo endereço inteiro. Aqui, na verdade, não é o próximo, é um decremento, né, do próximo endereço. Vamos lá, vamos copiar esse código aqui, ó. Vou colocar num outro cara aqui pra gente. Vou dar um novo, empty file, Ctrl V, include stdio.h. Vamos salvar esse cara. Exemplo 2.c. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. Vai declarar o meu P1 como inteiro. Ele já vai fazer a impressão do P1. Eu preciso colocar o E comercial nesse cara aqui? Não preciso. Ele já é de um tipo que? Ponteiro. O conteúdo dele já vai ter o quê? Um endereço. Então eu não preciso colocar um E comercial nele. Correto? Beleza.
Vamos lá então, compilar ele. E vamos rodar. Ó. O primeiro cara aqui que ele alocou foi esse daqui, ó. Quando a gente deu o P1++, ó para onde ele foi aqui, ó. Depois a gente deu um P1++ de novo, B9. Depois a gente deu um P1-, voltou para o B5 para depois voltar para o B1 novamente, ó. Então isso prova que, tá? Mesmo a gente tentando fazer a alocação do próximo endereço, certo, disponível, não vai ser totalmente contíguo isso daí. Correto? Isso daqui foi de um tipo inteiro, né? Então aqui, ó, ele pegou um tipo inteiro e fez isso, tá? O B, pessoal, na representação de hexadecimal, ele é 11, né? O vai de 0 a 9, o 10 é A, o 11 é o B, tá? Bom, tinha uma outra experiência que eu tinha que fazer aqui com vocês. Float. O float não vai dar certo. Deixa eu ver, o char também não vai dar, porque na hora que eu for dar o mais, ele não vai conseguir incrementar. Deixa eu tentar fazer só isso daqui então mesmo. Mas ele não vai dar certo não. Compila. Roda. Não era para na verdade dar não. Se eu fiz isso daqui como float, mas eu estou incrementando 1. Deixa eu ver um char aqui, ver se ele muda. Nossa, ele vai ter uma semana. Ó, mudei o meu tipo para char. O que acontece aqui? B1, B2, B3, correto? Qual é a quantidade de bytes que um char ocupa? Vocês lembram disso daí? Não. Um char ocupa um único byte. Correto? Qual é o próximo byte possível disponível para alocação? B2. Qual é o próximo byte disponível para alocação? B3. E assim por diante. Isso quer dizer o que então, pessoal? Ó, aqui, ó. Se eu mudar esse cara para int, correto? Do jeito que estava antes, B1 para B5 são quanto? Qual é a diferença? 4. B5 para B9? 4. Qual é a quantidade de bytes que um inteiro ocupa? 4 bytes. É assim, eu tenho na memória a representação. Vamos tentar desenhar isso daqui, porque isso daqui é uma coisa muito legal, mas é muito chato ao mesmo tempo. É legal de entender, mas é chato de explicar. Eu tenho meu Excel aqui, ó, que eu tenho linhas e colunas. Vamos lá, meu filho, vamos ao Excel. Vamos pegar esses caras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B1. Tem umas coisas que eu B2, B3, B4, B5. Agora a gente vai começar a entender o tamanho das variáveis quando a gente declara por que eles ocupam isso daí. B6, não exatamente, porque vai depender do tamanho dela, do tamanho da sua variável, do tipo da sua variável. Quando eu estou aqui fazendo o quê? Quando eu estou declarando ela como um char, o char ocupa um único byte, não é? Então, teoricamente, um único byte, você poderia alocar, por exemplo, a minha variável x aqui, ó. Qual que é a próxima?
Variável y, você consegue alocar com um byte só. Agora, quando eu aloco um inteiro ele ocupa quantos bytes? Então, ele vai precisar disso, ó, 1, 2, 3, 4 para alocar um inteiro. Então, ele tem que fazer isso, ó. O valor 32.678 é um inteiro. Tudo isso daqui, ó, ele ocupa de memória para suportar esse valor inteiro. Qual é o próximo disponível? Não era o B5? Se é a minha variável inteira, ele vai precisar desses 4 bytes para quê? Para suportar um número 5466. Beleza? Qual que vai ser o próximo? Não seria o B9? E assim por diante. Então, exatamente. Olha isso daí. Se vocês declaram um tipo de variável que vocês não precisam, vai comer memória à toa. Eu tenho que alocar mais memória, endereços de memória, para suportar aquele tipo de variável. Vocês concordam? Tá? Isso, mais uma vez, em computadores não quer dizer muita coisa quando a gente está trabalhando com programas únicos, sozinhos ali. Agora, 50 usuários, 100, 500 usuários, 100 usuários rodando o seu programa, começa a multiplicar esse número aí. Por isso que é importante, pessoal, a gente realmente saber tipar a sua variável. Justamente por quê? Por causa disso daqui, ó. Correto? Então, em C é muito legal, porque a gente consegue ver essa parte. A gente consegue ver o que ele realmente está alocando ali. Em outras linguagens, infelizmente, tá? Se você não tiver essa noção, você simplesmente vai alocar o máximo que puder e vai estar tudo certo. Tá? Como memória é abundante, vamos dizer assim, você não vai sentir tanta falta dessa forma. Tudo bem? Por isso que C, pessoal, é uma das linguagens, aliás, é a linguagem mais forte para se programar em dispositivo IoT. Correto? Por quê? No dispositivo IoT, vocês não têm memória sobrando. Lá vai ter alguns megas ali, só para você trabalhar. Correto? Então, tipando corretamente, você consegue aproveitar bem. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Beleza, então. Mais ou menos essa analogia, então, que a gente tem. Vamos lá, então, aqui voltar. Então, a gente viu aritméticas entre ponteiros. É possível somar ou subtrair valores nas variáveis de ponteiro, que a gente viu ali, né? Com mais, menos. É possível também a gente fazer o quê? Esse tipo aqui, ó. P1 é igual a P1 mais 10. Tá? Ó, P1 igual a P1 mais 10. Não quer dizer que ele vá para 10 posições para frente. Vai depender da quantidade de bytes também que ele está sendo ocupado. Vai. Vai. Mas é mais para mostrar para vocês a manipulação que é possível fazer. Tá? Aí é uma parte bem mais difícil de te falar. Por quê? Quando você está com uma quantidade, quando você está dentro de um programa, você vai ter milhares de variáveis lá dentro. É muito complicado. Para você, na verdade, você tem que trabalhar por uma média estatística aí do quanto o seu programa consome de memória. É muito difícil. Isso daí pode variar também muito. Se o seu programa, por exemplo, lê um arquivo texto e joga para a memória, tá? Vai depender muito do tamanho do seu arquivo texto. Tá? Eu estou trabalhando num arquivo, eu não sei se vocês já viram, o arquivo das eleições de 2018. Tá? Se vocês pegarem lá no site do TSE, vocês conseguem baixar o CSV dele. Só o do estado de São Paulo, o arquivo do estado de São Paulo de votação tem quase 3 gigas de texto. Cara, se você não souber trabalhar bem com memória, você ferra, você não consegue ler um arquivo desse. O Excel jamais consegue ler um arquivo desse, tá, pessoal? Esqueçam que no Excel você não vai abrir. No Notepad++ também, esqueçam, esse programa não consegue ler um tamanho desse. Né? Aí você tem que ter alguns outros arquivos, textos especiais ali. Depois, eu tenho até instalado, depois eu tenho que ver qual que é. Mas ele vai carregando por paginação. Ele não carrega todo o seu arquivo para mandar para a memória. Tá? Então, é mais chatinho de trabalhar. Mas é difícil, não é uma coisa fácil de você calcular isso daí, não. Tá?
Bom, não é possível fazer adição ou subtração de tipos float ou double em ponteiros, além de não poder também fazer multiplicação ou divisão em ponteiros. Daí a gente só consegue então adição ou subtração de endereços a inteiros, tá? Não tem sentido eu adicionar 1.5 endereços, não tem dessa, tá? É possível fazer o que também? Comparação de ponteiros relacional, ou seja, ver se ele é maior ou se o endereço é menor, no caso da posição, tá? Nesse caso aqui, ó, dá pra gente pegar e fazer isso. Maior que, menor que, maior a igual a. Bom, mais uma vez vou consertar aqui, ó, meu include. Vou salvar esse cara aqui. Ponteiro 3. C. Esse set locale aqui, pessoal, esse locale.h, na verdade é só para mostrar a parte lá acentuada. É melhor do que aquele redirecionamento, porque esse cara aqui ele funciona tanto para Windows quanto para Linux, tá? Eu rodei no Linux lá, no meu outro Note, ele rodou belezinha. Bom, temos aqui um endereço P1 e um endereço declarado do tipo inteiro Q1, correto? Aqui ele está mostrando, ó, qual é o endereço de P e Q, beleza? Por quê? Eu tenho declarações diferentes, né, ó. Nenhum está apontando para o outro. Então, o que vai acontecer? Eu tenho endereços diferentes. Vocês concordam aqui? Legal. Dá para a gente fazer essa comparação aqui, ó. If P1 maior do que Q1, o endereço de P1 é maior que o endereço de Q1. Se não, o endereço de Q1 é maior que o endereço de P1. Correto? Legal. Vamos compilar esse cara aqui. Então ele está alocando primeiro esse cara aqui, né, ó, P1 para depois Q1, né? Ó, o meu P1 tá nesse endereço aqui, ó, correto? E o meu endereço Q1 tá nesse endereço aqui, ó, 008. O endereço P1 é maior do que o endereço Q1. Então eu consigo pegar e fazer essa comparação de endereços aí. Raramente isso daqui é feito, mas enfim, dá para fazer. Agora, oi. Não entendi? Vai, porque é endereço, é um ponteiro, tá? Agora aqui, pessoal, se eu alterar isso daqui, ó, fazer a minha declaração de Q1 primeiro e depois de P1, vai mudar o meu resultado? Fiz a alocação desse primeiro agora para depois a alocação desse daqui, ó. Então, o primeiro deu, né, ó, o endereço de P1 é maior do que Q1. Agora, eu troquei aqui, ó, esse cara de posição. Primeiro eu estou declarando esse agora, ó, para depois esse. Correto? É para ele alterar também? Vamos dar uma olhada. O endereço de P1 é maior do que o endereço de Q1. Mudou? Não. Quer dizer o que então, pessoal? Mesmo que você faça a declaração uma anterior à outra, não depende de você declarar, depende do compilador, ele ir lá e alocar. Tá? Então, não é simplesmente eu pegando e vindo aqui, colocando P1 na frente, Q1 depois, que ele vai alocar primeiro esse cara. É o compilador, na verdade, que faz esse serviço. Ele que vai tentar otimizar o melhor jeito possível. Tudo bem aí? Sim? Então é possível trabalhar dessa forma também. Bom, aqui a gente tem um código que a gente utiliza, na verdade, essa parte dos ponteiros. Temos abaixo, né, um exemplo muito simples de pilha, utilizando ponteiros. A função push coloca valores na pilha e a função pop retira valores da pilha.
Se caso o valor for 0, um valor será retirado da pilha. Para encerrar o programa, digite o valor menos 1. Pilha, pessoal, é o sentido de empilhar mesmo. É a mesma coisa se eu estivesse empilhando livros, correto? Um em cima do outro. Quando eu estou retirando um elemento da pilha, sempre eu tiro o quê? Eu retiro o topo, correto? Se eu retirar do meio, o que vai acontecer com a pilha? Ela vai cair, correto? Então, é esse mais ou menos o conceito que a gente tem. Quando eu vou empilhar, sempre eu vou empilhando o quê? Um em cima do outro. Retirei o elemento, retiro o último elemento do topo, correto? Isso daí, então, é mais ou menos isso que a gente tem aí. Bom, vamos, então, rodar esse programa aqui, ó. Ctrl C. Novo. Ctrl V. Consertar os meus includes. Salvar esses caras aqui. Exemplo 4. Ponto C. Bom, explicando rapidamente. Define size 50 é um tamanho de 50 definido ali. Correto? Esse define, pessoal, praticamente é uma constante que eu tenho dentro do meu programa. Eu nunca vou conseguir mudar essa variável size aqui, ó. Vou ter duas funções, uma push e a outra pop. O que o push faz mesmo? Ó, tá aqui. O push coloca valores na pilha e o pop retira valores da pilha. Correto? Se eu colocar 0, um valor da pilha será retirado. Ou seja, se eu colocar 0, quem vai ser executado? O pop. Se eu não colocar 0 e colocar qualquer outro valor, vai ser executado o push. Correto? Push coloca, pop tira. Beleza? Aqui, estamos declarando variáveis aqui, ó, ponteiros, TOS, tá? P1. E esse stake aqui, ó. O stake, na verdade, é o quê? É a pilha, na verdade, propriamente dita. Tá? Com tamanho de 50, tá pré-definido aqui. Beleza? Bom, int, value, oi? Tamanho 50? É, ó, size aqui, ó. Né? Ele não vai mudar. Aqui, pessoal, int value é o valor que eu estou digitando. A hora que eu for dar o scanf, eu vou estar pegando esse cara aqui. TOS, que ele é o que, pessoal? Ele é um ponteiro, ó. Vai fazer o que? Receber esse stake aqui, ó. Faz TOS ponteiro topo da pilha. Então, esse daqui é o cara topo. É onde o apontamento da pilha, o endereço do apontamento da pilha, vai ser o último cara dela. Vai ser o topo. P1 recebe stake. Esse daqui é só para inicializar. Tá? Por quê? Porque P1, quando é o primeiro elemento, ele é o próprio valor e ele próprio é o topo. Eu só vou ter um elemento na minha pilha. Correto? Então, isso é inicialização. Aí vem aqui, ó, um do while. Enquanto o valor for diferente de menos 1, diferente de menos 1, se eu der o menos 1, ele vai sair fora. Correto? Se ele for diferente de menos 1, ou eu vou tirar elemento da pilha, ou eu vou colocar elemento na minha pilha. Tá? Scanf, %d, olha o valor aqui, ó. Simplesmente eu estou colocando o valor 10, 50, 30, 20. If value diferente de 0, push. O que o push faz? Põe valor na minha pilha. Tá? Que valor que ele vai colocar? O valor que eu digitei aqui no scanf. Se não, o valor do topo é %d. %d por quê? Porque é o valor inteiro que ele vai exibir. Pop. Pop aqui, pessoal, é a função do quê? Retirar elemento da minha pilha. Ou seja, ele vai retirar um elemento do topo, do último elemento que ele adicionou. Agora aqui, ó, void push. Void push por quê? Porque ele não tem nenhum retorno. Int, e eu tenho que passar algum argumento aqui inteiro para ele, para o meu push. Tá, ó, que vai ser o valor.
Se eu digitar 50, eu vou adicionar o número 50 aqui, ó, na minha pilha. P1++, P1++ vai fazer o quê? Apontar para o próximo endereço, ó. Correto? Igual a gente fez ali. Se P1 é igual a TOS mais size, TOS é apontado quem? É o outro endereço, não é? O endereço que a gente pegou e fez o quê? Que está guardando endereço. É uma outra variável que está guardando endereço de memória. Mais size, o que é o size? É o 50 que a gente tem. Tá? Estouro de pilha. Ou seja, aqui, pessoal, eu coloquei mais de 50 elementos, já era. A minha pilha vai estourar. Tá? Lembrando, aqui a gente está com um exemplo muito simples de alocação. Eu já pré-defini, mas poderia não definir e trabalhar realmente como se fosse uma pilha real. Só que vocês vão ver isso em estrutura de dados. Beleza. Se ele deu estouro de pilha, ele vai sair fora. Dá um exit aqui, ó. Tá? Exit 1, vamos dizer assim, qualquer número diferente de 0 no parâmetro exit é uma saída controlada do C. Tá? O exit 0 quer dizer que é uma saída não controlada. Você não sabe por que saiu do programa ou ele abortou o programa. No 1 não, no 1 você está ciente que deu estouro de pilha. Tá? O break é para ele sair do laço, mas não necessariamente do programa. O exit, ele aborta o programa, independente de onde ele estiver. Tá? E depois ele vai fazer o quê? Ó? O P1, que é o endereço, vai receber o I. O I é quem aqui, pessoal? É o valor, tá? Ó, que a gente tem. Então, o valor que vai ser passado vai ser atribuído para aqui, ó. Tá? Isso é o push. E o pop? O pop ele vai tirar elementos da minha pilha, do topo, né? If P1 igual a TOS, que é o topo, opa, estouro de pilha, né? Exit 1. P1 menos menos, ele vai tirar então um valor, desalocar, entre aspas desalocar, mas ele só vai tirar. Retorne o que? P1 mais 1 de endereço. P1, que já é a minha variável que contém endereço mais 1, endereço dela vai ser retornado. Então isso daqui é o que, pessoal? Vai me retirar valores, é o pop. Correto? Rodando esse cara aqui, ó. Ó, digite o valor. Correto? Valor 50. Primeiro elemento. Valor 100. Segundo elemento. Valor 1. Terceiro elemento. Valor 10. Quarto elemento. Valor 30. Quinto elemento. Bom, eu quero tirar valor da minha pilha. Qual é o valor topo da pilha? 30. É o último cara que eu coloquei, correto? É o 30. Vou colocar o valor 0. A partir desse momento ele vai executar o quê? O pop, não é? Ó, valor do topo é 30. Já era. Ele tirou esse elemento. Se eu der um 0 de novo, quem ele tem que tirar? O 10 agora. Valor do topo é 10. Eu quero adicionar mais um número. Quero adicionar o 77. Quem é o topo agora? 77. E o anterior a ele é quem? 1, correto? Vamos dar então, ó, o 0. Estou retirando o 77 da pilha. Tirou o 77. Mais uma vez o 0. Ele tem que tirar quem? Não. Então, ele tira e mostra o valor que ele está retirando. Tá? Do valor de 77, vamos ver. Agora é para ser 1, não é? Enter. Valor 1 do topo. Se eu agora tirar todos, ó, vai retirar o 100 e vai retirar o 50. Legal. E se eu quero tirar agora menos esse cara, ó, eu tenho alguma coisa na minha pilha até agora? Não. O que ele fala aqui, ó? Estouro de pilha. Eu não consigo tirar menos do que isso. Não tem mais nada.
Legal, né? Em memória, pessoal, vocês vão conseguir fazer isso basicamente com C. Dá para fazer em Java? Dá, mas não vai ser tão legal dessa forma de ele pegar e alocar realmente o ponteiro, apontar. Correto? Beleza. E é isso que a gente vê então, certo? Quando a gente está estudando ponteiros. Oi. O TOS é o topo, exatamente. É o ponteiro onde ele está, até o momento. Isso, exatamente. Por isso que ele tem que ficar deslocando, às vezes com mais e às vezes com menos. Quando ele dá um pop, ele dá um P1 menos menos, e quando ele dá um push, ele dá um P1 mais mais. Correto? Então, é dessa forma, pessoal. Vocês vão ver muito mais quando vocês estudam pilha, fila e lista, e depois, obviamente, lista encadeada. Essa parte é muito utilizada de ponteiro, tá? Então, por enquanto é só. Eu vou precisar ver com o professor Juliano Marçal, que dá a matéria de estrutura de dados, se até aqui é o suficiente para passar para vocês, ou se eu tenho que fazer mais coisas referente a ponteiro, tá? Tem algumas coisas bem mais complexas aí, mas eu tenho que conversar com ele ainda, ok? Bom, pessoal, essa parte aqui, todos tranquilos? Beleza aí? Sem perguntas nenhuma? Legal. Oi. Exato. Não. A função, o ponteiro, ele tem a função de apontar para um endereço. Da mesma forma que você coloca, por exemplo, um var, um int x, certo? Eu posso declarar um int asterisco x1. Tá? Simplesmente, o que vai conter nesse int asterisco x1? O conteúdo dele vai ser de um endereço. É isso que você quer quando você aponta, quando você coloca um ponteiro. Exatamente. Ele vai ser um valor de endereço e não um valor qualquer de variável. Correto? Essa é a intenção. Beleza, pessoal? Então,